O Senhor seja com todos. Amém? Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, né, irmãos, poder estar na casa de Deus. É o melhor lugar da terra. Não tem outro lugar. Aonde Deus colocou o seu nome para ali ser adorado. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez parabenizamos o pastor Giovanni. Deus abençoe a família. Amém? Grandemente. Então vamos à palavra de Deus agora, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, o capítulo 2. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Rendemos graças ao Senhor, né, irmãos? Como foi cantado aqui pelas crianças, né? Canta, meu povo, porque a festa não vai acabar. Nada vai tirar essa alegria, esse gozo do nosso coração, irmãos. Não tem tribulação, não tem perseguição, não tem fome, nudez, espada, nada. Nada irá nos separar do grande amor de Deus. Aleluia. Deus é fiel, o qual também nos fará, né? Todos acharam? Apocalipse, capítulo 2, fala-nos da carta à igreja de Éfeso. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, mas mentem. Colocastes à prova e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, volta-te à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Pai amado, Deus querido, graças te damos por mais essa porção maravilhosa da tua palavra, a qual alimenta e sustenta a nossa alma. Abra os nossos olhos, dá-nos compreensão, e que a alegria da salvação, a alegria do Espírito venha encher nossas vidas nessa noite. Eu oro em nome de Jesus e lhe agradeço. Obrigado. Amém? E amém. Podem sentar. Graças a Deus, meus irmãos. Então está aí a palavra do Senhor, a qual vamos meditar nessa noite, palavra maravilhosa. Esta palavra ela é direcionada à igreja do Senhor, né? Essa não é uma palavra evangelística, né? É uma palavra que vai falar com a igreja. Então ela vai falar comigo, né? E vai falar com vocês. E eu sempre me alegro, irmãos, e sempre vou dizer isso, né? Graças a Deus. Enquanto Deus estiver falando, nós temos que celebrar e temos que comemorar. Triste é se ele deixasse de falar, né? Se ele se fechasse e não quisesse conversar conosco. Este é o sinal de que ele, né, já havia nos abandonado, né? Mas graças a Deus, Deus está sempre falando conosco por meio da sua palavra. Deus tem vários meios de falar, irmãos. Você sabia? Ele fala por meio de uma criança, se ele quiser. Então preste muita atenção. Quantos de vocês já foram repreendidos por uma criança? Eu já senti Deus me repreender por uma criança. E eu vi que não era aquela criança, era Deus. Deus, ele usa o que ele quer. Então ele nos fala através de uma criança, através do sonho, através de um sonho, através da pregação ou através de profecias. Então Deus tem várias maneiras de falar, né? O importante é nós estarmos com os ouvidos bem atentos, bem afinados, né? Os nossos ouvidos espirituais. E aqui Deus está falando com esta igreja, irmãos. Aqui a gente vê Deus elogiando eles, né?
pelo trabalho deles, e Deus também cobrando algo que estava faltando neles, né? Mas a boa notícia é que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ele está num alto e santo lugar, mas também está aqui, conosco, nós que somos abatidos e contritos de espírito. A carta começa dizendo assim, ao anjo da igreja. É uma referência ao pastor, né? O líder, ao anjo da igreja. João teve esta visão de Deus, né? E Deus ordenou a ele que ele escrevesse a visão. Então, João está escrevendo, e escreveu esta carta, revelação de Deus. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha só, irmãos, assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas. Essa é a boa notícia, né? Deus, Jesus, é este que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ele é aquele que tem a mão, que tem o pastor e a igreja na sua mão. Essa é a boa notícia, né? Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão. Então a nossa vida não está solta ao vento. Nós não estamos perdidos por aí, né? Jesus está falando com quem? Jesus está falando com a igreja. E a primeira palavra é esta: nós estamos na mão de Jesus. Nós estamos na mão do Senhor. Por mais que ele venha com palavras duras, com repreensão, ele não nos solta. Ele nos sustenta com a sua mão direita. Nós estamos na mão de Deus, irmãos. Amém? É ou não é uma boa notícia? Maravilhoso. Não é? Imagina se nós tivéssemos largado a nós mesmos, aos nossos próprios desejos. Aonde nós ia parar? Não é? Com certeza, iríamos nos terminar dos piores lugares. Nós ia pegar os piores caminhos, mas nós estamos na mão de Deus. Estamos sujeitos ao Senhor, seguro na mão de Deus, firmado na sua graça. Né, irmãos? E Deus não vai soltar, pode ter certeza. Deus não abre mão daquilo que é seu. Nós pertencemos a Deus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e estão na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém arrebata, né? Então é uma segurança que nós temos. Então a primeira palavra é uma palavra de segurança para todos nós. Nós estamos aonde? Na mão de Deus. E da mão de Deus, então nós estamos seguros. Não é? Não é para ter medo. Não precisamos temer nada. Nós estamos na mão de Deus, e da mão de Deus ninguém tira. E a outra boa notícia é que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros é uma referência às 7 igrejas. Jesus é aquele que anda no meio da igreja, né? Ele anda no meio da igreja. Então Jesus não fica parado. A Bíblia diz que ele anda. E o que ele está fazendo? Ele está olhando, observando. Não é o que ele está fazendo? E ele diz assim, conheço as tuas obras, né? Por quê? Porque ele conhece todas as coisas, né? E ele anda no meio da igreja, sondando os corações, a intenção dos corações, os pensamentos, né? Vendo o nosso comportamento, né? Eu acredito sim, irmãos, que os olhos do Senhor eles ficam assistindo quando nós nos reunimos em sua santa presença, em seu nome, não é? E recebendo o nosso culto. Por isso que o nosso culto tem que ser o melhor, né? O nosso culto tem que ser totalmente voltado a Ele, né? Toda a reverência, todo o temor, ainda é pouco, né? Nós temos que caprichar, irmãos. Nunca devemos esquecer do lugar em que estamos, o lugar em que estamos pisando, né? Esse lugar aqui não é um lugar comum, nunca esqueça isso, né? Por isso, a gente quando vem à igreja, a gente vem com temor, a gente vem, né, para adorar a Deus, não é? E por isso a gente coloca a melhor roupa, né? A gente ora em casa antes de sair, se consagra, pede perdão, Senhor, eu vou ao culto, eu vou à igreja, sei que o Senhor estará lá, eu vou ter um encontro contigo, me perdoa as besteiras que eu falei, um monte de bobagem que eu falei, de brincadeira com os meus colegas de serviço, com as crianças, né? Antes tem que preparar o coração, irmãos, porque nós vamos ter um encontro com Deus. O culto é santo, o culto é para Deus, não é? Nós temos que vir com esta visão. Eu nunca esqueço, no início da minha conversão, quando o pastor ele usava esses meios de preparar a igreja, né?
Ele dizia, irmãos, quando vocês estão lá na casa de vocês, lá tomando banho, sabe? Colocando a roupa, colocando perfume, Deus já está preparando uma bênção para vocês. Eu nunca esqueci isso. Eu aprendi dos meus pastores, né? O que ele queria dizer, ó, desde antes Deus já está te observando. Desde muito antes, né? E é isso mesmo. E Deus prepara algo extraordinário para aqueles que são verdadeiros adoradores, irmãos. Amém? Então, o Senhor Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. E é Ele que conhece, né? E Ele vai dizer, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho, quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentiroso. Então está vendo, isso aqui é um elogio, Jesus está elogiando a igreja, o trabalho dela, né? A perseverança dela, o cuidado, o zelo, aquele cuidado espiritual para as coisas espirituais, né? Uma igreja que tinha discernimento espiritual, uma igreja madura, né, irmãos? Para discernir o falso apóstolo do verdadeiro, a pessoa tem que ser bom, não é? Porque se não for bom, ele engole bolota, né? Ele vai no conto dos falsos profetas. E nesta igreja aqui, não deixava por menos. Eles colocaram a prova, quer dizer, eles fizeram testes, né? E aqui a gente aprende, irmãos. Nós que somos servos de Deus, nós temos que aprender a testar, né? Aqueles que falam em nome de Deus, não é tudo que brilha é luz, né? Em a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, ele diz assim, ó, provai os espíritos se procedem de Deus. É um mandamento. Então a gente não pode sair daí gritando e dando glória a Deus aí para qualquer um. Porque muitos falsos profetas têm se espalhado pelo mundo afora. E Jesus diz que eles vêm disfarçados de quê? De ovelhas, né? Mas são lobos roubadores. Então, né, as igrejas por aí estão infestadas dessa gente, irmãos. E é necessário nós termos visão espiritual para não concordarmos, né? E até mesmo seguirmos um falso profeta e um falso apóstolo, seja ele o que for, um falso pastor. Não é? Como é que a gente conhece um falso apóstolo, um falso pastor? O que Jesus disse lá em Mateus 7? Pelos frutos, é pelos frutos, é pelo comportamento, é pela vida dele, testemunho dele, né? Então é isso que nós temos que observar, irmãos. O homem de Deus ele tem que ser reto, íntegro, ele não pode ser avarento, não é? Uma das características do falso profeta, né? Hoje a gente vê claramente a avareza dessa gente, a todo custo querendo ficar rico, e cultos que envolvem isso, né? Não é um culto santo, um culto onde se preza a palavra, onde se prioriza a palavra, a mensagem da cruz, o arrependimento, a salvação, o arrebatamento, vida eterna, né? Tem muitos cultos que é centralizado em quê? Curas, milagres e prosperidade, não é? A gente sabe disso, para enganar o povo e fazer com que o povo fique preso a eles e deem a eles muito dinheiro. São mercenários, eles não estão preocupados com a salvação, não é? Com a santificação da igreja, eles querem enriquecer a todo custo, né? Hoje eu falava no rádio ainda, dei uma pitadinha no rádio, de vez em quando eu dou uma pitadinha lá no rádio, né? O pessoal me odiar mais um pouco ainda, porque eles acham que a gente está errado, né? Quando tu fala a verdade, né? O errado é ele, né? Está se levantando contra os ungidos de Deus. Está se levantando, né? Jesus foi um que bateu de frente com os fariseus, né? Mas a verdade é como diz o Agostinho de Hipona, né? A verdade é como um leão. Tu não precisa, ele se defende por si só, tu não precisa defender o leão. A verdade é assim, irmãos. Nós não precisamos defender a verdade, nós precisamos pregar a verdade. A verdade não é para ser defendida, é para ser dita. Entendeu? E nós temos que falar a verdade às pessoas. E o que está acontecendo é horrível, meus irmãos. Né? Que fique de alerta a todos vocês. Abram bem os olhos de vocês, tá? Contra os falsos mestres. E eles têm arrastado multidões. Vocês sabem disso, né? Mas a preocupação maior deles não é a sua santidade.
Não é que você vá ao céu, que você... Não. É que você fique preso a eles, a dependência deles, porque eles têm uma palavra, eles têm uma chave, não é? Eles têm um método, né? Tudo converge neles. Eu tenho a solução, eu vou te dar a receita, mas tudo depende dele. E o homem de Deus não é assim. O homem de Deus, ele pega, irmãos, né? E diz a verdade para a igreja e aponta para Jesus. Diz, ó, quem tem é ele, quem pode é ele, quem dá é ele, quem tu tem que obedecer é ele, quem tu tem que servir é ele. Entendeu? O homem verdadeiro de Deus, ele não busca glória para si. Ele leva as pessoas a Jesus. A Jesus. Né? É ele que vocês têm que obedecer, é ele que vocês têm que adorar, porque é a ele que vocês vão prestar contas. Né? O pastor não pode pegar a igreja e dominar sobre ela e fazer com que a igreja se torne dependente dele. Agir como dominador. Esse é o falso pastor. Né? O pastor não pode dominar o rebanho. Ele tem que ensinar o caminho, não é? E Deus faz o resto. Então, essa igreja, irmãos, ela era uma igreja que tinha visão. Né? Que mais? Uma igreja perseverante, que não suportava homens maus, que colocou à prova os falsos profetas e os achou mentiroso. E uma igreja, no verso 3, que tem perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Olha aí, ó, mais uma qualidade aqui, né? Uma igreja perseverante que suportou a prova por causa do nome do Senhor e não deixou esmurecer, né? Uma igreja que tinha discernimento, ela sabia que estava sofrendo por causa do nome de Jesus e por isso não desviou. Tá vendo? Por isso que essas pessoas estão aqui na igreja, porque elas tiveram o discernimento. Eu sei por que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por causa do nome de Jesus, porque eu me tornei um cristão verdadeiro. É por isso que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo por causa do nome dele. A Bíblia diz, e não deixaste esmurecer. Quem confia no nome de Jesus, irmão, quem confia em Deus, ele não esmurece. Ele não desvia. Ele não abandona o barco, ele fica. Porque ele sabe o porquê está sofrendo. E é muito importante isso, irmãos. Sabe por que eu estou aqui há 30 anos? Claro que é pela graça de Deus, né? Pelas minhas forças que não é. Porque eu aprendi isso. Eu aprendi o porquê que eu sofro. Por que tanta luta? Por que tanta dificuldade? Por que tanto ódio? Por que tudo isso? Por causa do nome de Jesus. Só por isso. Só porque eu sou um cristão. Por isso. Essa é a razão por que eu sofro. Entendeu? Por que nós temos dificuldade de fazer amizade com pessoas ímpias? Quando elas descobrem que a gente é cristão, elas começam a se afastar. Não é assim, irmãos? Então é uma luta, uma dificuldade para tudo. No trabalho é a mesma coisa. A gente não senta na roda das conversinhas, né, dos palavrão, e a gente vai como que se excluindo, ou eles vão excluindo a gente, por causa do cristianismo, por causa do nome de Jesus. Não é? Mas a Bíblia diz, olha, vocês suportaram provas por causa do meu nome, e não deixaste esmurecer. Então esta é a palavra para nós, irmãos. Na hora da prova, nós não temos que esmurecer, ficar, ai, coitadinho de mim, o que vai ser de mim, não é? Não podemos esmurecer, temos que levantar a bandeira bem alto. Glórias a Deus, Jesus, eu estou sofrendo por tua causa, mas eu sei que é por pouco tempo, Senhor. Ah, meu Deus, dá-me força, Senhor, eu não quero parar, eu quero correr essa carreira, eu quero glorificar o teu nome, eu quero mostrar fé, mostrar força para essa gente que me empurra, para essa gente que me critica, para essa gente que me odeia. Eu quero mostrar amor para eles. É o contrário, irmãos. Amém? Então nessa hora nós temos que pedir força. Veja que eles não deixaram esmorecer, eles não deixaram, porque eles nutriram sua vida com a fé, com a oração, buscaram forças em Deus. Consciente, eu estou sofrendo por causa desse nome aí. É por causa do nome de Jesus, que está tudo muito difícil.
Mas também é esse nome que abre todas as portas. Também é esse nome que me cura quando eu fico doente. Como é que eu vou abrir mão desse nome? Como é que eu vou largar esse nome? Esse nome me traz problema, me traz luta, me traz dificuldade, mas é o que me cura, é o que me liberta, é o que me salva. Esse nome é poderoso, eu não posso negar esse nome, eu não posso deixar desse nome. Ele me causa problema. Jesus disse, olha, se a mim me perseguiram, perseguirão vocês também. Entendeu? Não tem moleza, meus irmãos. Louvado seja Deus, eu louvo a Deus por esta igreja, pelo Espírito Santo. Nós estamos preparados para enfrentar as lutas, dificuldades, irmãos. Tem igrejas por aí que é só paz e amor, não é assim? Só vitória. É só vitória, só conquista. Não aceitam derrota, não aceitam isso. O dia que começam a perder, entram em depressão. Porque acreditaram, incutiram na mente, o pastor, o bispo, o apóstolo, colocou na mente deles que é só vitória. Que tu tem que determinar, que tu tem que amarrar, que tu não pode aceitar. E aí quando vem mesmo a prova dura, o próprio bicho, o próprio Satanás e os demônios, vem para destruir tudo. O dia mau que a Bíblia chama, que esses pastores escondem dos membros, dizendo que não tem o dia mau. Tem sim, a Bíblia diz que tem o dia mau. Tem o dia mau sim. E quando o dia mau chega, nós estamos com a armadura. Jesus me disse que esse dia ia chegar. O meu mestre, ele disse que era para mim me revestir de força, de poder, que esse dia ia chegar. Ele ia chegar, mas ele não ia permanecer. Porque tempestade não dura a vida toda, irmãos. É só um tempo. A luta, a tribulação é só um tempo. E quando a luta vem, nós nos refugiamos para debaixo das asas do Altíssimo. E nos escondemos, até que a calamidade passa. E quando ela passa, nós seguimos o nosso destino. Nosso compromisso, a nossa meta. Senhor, obrigado pela proteção, Senhor. Foi um dia terrível. Quase morri de susto. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é bom. O Senhor não falha. Ah, Senhor, como é bom confiar em Ti. Então essas provas todas vêm, irmão, para nutrir a nossa fé. Para a nossa fé ficar forte. E vem dias maus, sim. Nós não podemos riscar isso. E quando ele vier, pelo amor de Deus, irmãos, esteja preparado. Não fuja do propósito, não fuja da igreja. Não culpe ninguém. Você sabe por que você sofre? Se não sabia, está sabendo hoje. É por causa do nome de Jesus. O mundo ama o que é deles. Nós não somos deste mundo. Jesus nos escolheu. Nós não pertencemos a este mundo. Nós somos cidadãos do céu. O nosso Pai Celestial mora nas maiores alturas. Não esqueça, o mundo ama, o mundo recebe, o mundo aplaude, o mundo exalta o que é dele. Nós não somos deste mundo. Então nós temos que estar sempre preparados, meus irmãos, para enfrentar tudo e todos em nome de Jesus. O que é estar preparado? É isso, irmãos, é olhar com bons olhos, é enrugar a testa e dizer, pode vir, que eu estou cheio da graça. Deus está comigo, o Todo-Poderoso jamais irá me desamparar. Eu posso ser fraco, mas Ele é forte. Eu posso não ter sabedoria, mas Ele tem. Entendeu, irmãos? É não confiar em si, é confiar nele. Isso é fé, é confiar no Senhor. Então sim, vamos vencer como os heróis da fé venceram, como os nossos irmãos venceram. É com muita paciência, com muita perseverança, meus irmãos. Veja que esta igreja aqui é uma igreja paciente, uma igreja espiritual, uma igreja que tem perseverança, uma igreja que não deixou-se esmorecer. Ela confiou no Senhor. Mas Jesus tem esta reclamação no verso 4. Jesus fala que ela abandonou o primeiro amor. É aqui que está o problema. Na vida de muita gente, de muitos membros. Desta geração, então, nem se fala. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Olha aqui, irmãos, esta igreja tinha tudo, não é? Ou quase tudo. Mas o primeiro e o maior mandamento ela abandonou. De que adiantou? De que adianta? Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento.
E esta igreja aqui abandonou o primeiro amor. O primeiro amor é isso. É amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós fizermos isso, tudo o que esta igreja fez antes teria sentido. Por isso Jesus reclama. Por isso Jesus censura ela. Diz, olha, vocês estão fazendo tudo isso. Mas o principal vocês abandonaram. Né? Não adianta nós fazermos a obra de Deus se não for com amor. Se não for com coração. Se Deus não for prioridade na nossa vida. Tem gente que embravece comigo porque eu falo de prioridade, né? Mas Deus, se não for prioridade, irmãos, se Ele não for o primeiro, o segundo é que não vai ser. Então, meus irmãos, o que será que tem ocupado, irmãos, o coração desta geração? Dessa geração aí de crentes que estão nas igrejas, como esta aqui, que já abandonaram. Uma coisa importante aqui é que eles não perderam. Já preguei várias vezes isso aqui, vocês sabem disso, não é? Eles não perderam o primeiro amor, porque perder seria fraco. Eles abandonaram. É uma coisa muito mais grave, né? Profunda. Perder seria um acidente, um descuido. Mas Jesus não está reclamando isso. Vocês se descuidaram? Foi um descuido? Não foi um descuido. Foi abandono. Quando é que a gente abandona uma coisa? Quando a gente não quer mais, não é? Quando a gente não quer mais, é o que Jesus está dizendo. Vocês me jogaram fora, vocês me descartaram. Vocês são zelosos na obra, pelo trabalho, mas eu não sou prioridade. Irmãos, e o que está acontecendo hoje com os crentes? A gente vê as pessoas hoje priorizando outras coisas, não é? Colocando coisas na frente, priorizando o trabalho, priorizando o casamento, sei o que for, porque tudo que a gente colocar na frente é idolatria. Tudo. Seja o que for, um filho. Se a gente prezar aquele filho, amar aquele filho mais do que a Deus, nós estamos fazendo dele um ídolo. Nós somos um idólatra. Nos afastamos de Deus. E é o que Jesus está reclamando aqui. Olha, tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Primeiro amor. Primeiro amor é isso, né, irmãos? E nós temos que voltar. E veja que no 5 ele chama eles. O amor de Deus é tão grande. Ele censura. Ele corrige, ele repreende. Deus faz isso porque Ele ama. Isso é a marca do amor de Deus. Ele está corrigindo esta igreja. Vocês me abandonaram, me descartaram como se eu fosse um papelão de lixo. Como se eu não fosse nada. Mas eu não estou bravo com vocês. Vocês não me amam, mas eu amo vocês. Vocês me abandonaram, deixaram de me amar, mas eu não deixei de amar vocês. Entendeu a grandeza do amor de Deus, irmãos? A igreja pode deixar de amar Deus. Vocês podem deixar, mas Deus não deixa. Deus, o amor dele não diminui. Por amor ele vem e nos chama ao arrependimento. Diz, olha, te arrepende. Volta à prática das primeiras obras. Volta a colocar-me no teu coração como o primeiro. Eu quero ser o primeiro na tua vida. Lembra, irmão, no início da nossa conversão, é disso que está falando. Primeiro amor é isso. É a nossa conversão, aquela primeira, verdadeira. Que a gente não falhava culto por nada. A gente orava, lia a Bíblia até 11 horas da noite. Né? Tinha prazer na leitura, chorava em cima da cama. Eu cansei de ter um encontro com Deus sentado na minha cama lendo a Bíblia. O que é isso? Primeiro amor. Primeiro amor. Chegar meia hora, 1 hora mais cedo antes do culto. Cansei de chegar, a igreja está fechada. Aquela fome para orar, para falar com Deus. Esse é o primeiro amor, irmãos. É o amor por Deus, não por coisas. Hoje está tudo errado. Só se os profetas estragaram tudo. Hoje eles ensinam as pessoas a amar milagre. Milagre. As pessoas amam milagre. Amam prosperidade. Mas não amam a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo diz assim, olha, tu pode ter fé, mas grande mesmo, viu? A ponto de transportar montanhas. Tu pode pegar os teus bens, distribuir e dar aos pobres. Pode fazer isso.
pode fazer sinais extraordinários, mas se não tiver amor, não tem valor nenhum, não presta para nada. Obra não tem valor nenhum diante de Deus se não tiver amor. Não adianta eu fazer a obra de Deus sem amor, sem ter o amor, sem Deus ser prazer na minha vida. Eu tenho que fazer a obra de Deus com isso, irmãos, com prazer. É isso que Deus coloca no meu coração. Cadê o prazer no coração dos crentes? O prazer pela oração, o prazer pelos cultos, o prazer pelas reuniões. Cadê? Cadê o prazer, a alegria dos crentes para correr e ter um encontro com Deus? Parece que nós colocamos a nossa vida no piloto automático. Não é assim? Parece que nós somos uma máquina. Parece que sempre fazemos a mesma coisa. Não pode ser assim. Nós temos que nos voltar para Deus, irmãos. Temos que clamar e buscar e pedir socorro. Senhor, me ajuda. É verdade, Senhor. Eu confesso, eu te abandonei, Senhor. Eu ocupei o meu coração com outras coisas são prioridade na minha vida, Senhor, é verdade. O Senhor não está errado, não, eu estou errado. Eu tenho priorizado outras coisas, eu não tenho corrido, eu não tenho me esforçado por ti, não, pela obra, não. Eu tenho corrido e me esforçado pelos meus próprios interesses, isso tem valor para mim, e é isso que tem no meu coração, e é isso que tem roubado. Entendeu, irmãos? Enquanto não acontecer isso, esse arrependimento e essa confissão, o amor não vem, a graça não vem. Não vem mesmo. É necessário nós chorarmos, nos arrependermos diante de Deus, dizer: Deus, eu tenho gastado todo o meu tempo com tolice, com coisas tolas, e eu tenho desprezado. Quantos irmãos desprezam o culto santo? Quantos? Trocam o culto santo, a adoração santa, por um jantar de amigos. Quantos irmãos deixam de vir ao culto por causa de um jantar, por causa de um aniversário? Deus está batendo em vocês? Tem que bater mesmo, irmãos, porque esta é a verdade. No primeiro amor, a gente não deixava, pedia com licença. Fica aí em casa, que eu vou adorar e já volto. Eu tenho um compromisso com Deus, eu vou no culto, o meu nome está na escala. Hoje a gente liga, coloca o fulano no meu lugar, porque eu tenho outra prioridade. Não é assim, irmãos? É assim. Deus nos afronta, Deus nos chicoteia, e tem que acontecer isso. Se Deus não mexer com a gente morre. Nós morremos. E nós não podemos, irmãos. Por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama. Isso é a maior marca de amor. É a marca de amor do amor de Deus, irmãos. Eu tenho orado e pedido: Senhor, desperta o meu coração, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou tão exausto, estou tão cansado, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu não quero me apartar de Ti, eu não quero que meu coração se aparte de Ti. Irmãos, são coisinhas assim. São coisinhas pequenas, uma desculpinha hoje, uma desculpinha amanhã, e a gente vai relaxando, vai esfriando, vai se afastando de Deus, vai dando desculpas esfarrapadas, vai buscando justificativas que para o pastor nele encaixa, mas naquele que tem os olhos como chama de fogo não encaixa, porque Deus sonda a mente e a intenção do teu coração. Ele sabe a verdadeira intenção. Por quê que tu não quer mais ter prioridade? Por que Deus não é mais prioridade? Entendeu, irmãos? Estou falando isso porque Deus coloca no meu coração. Os crentes estão perdendo o prazer por Deus. Eles não têm mais prazer. Não é só aqui nessa igreja, em todas as igrejas. Vai ver. Eles não têm prazer por Deus. Os cultos são xoxo. Não há aquela alegria da salvação, aquele renovo. O sereno, a chuva não cai mais do céu. Por que será? Os nossos corações, irmãos, estão cheios de amores, cheios de coisas. A geração de Jesus, quando Ele palmilhou essa terra, lá em Mateus capítulo 15, Jesus viu isso no coração daquela geração. Ele disse: esse povo
Esse povo aí, ele me honra, ó, só da boca para fora. É só com os lábios. São peritos em shows. Mas o coração deles está longe de mim. Entendeu, irmãos? Então, nessa noite, vamos nos achegar a Deus. Vamos nos arrepender. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos voltar à prática das primeiras obras. Vamos nos esforçar, irmãos. É só nós nos esforçarmos um pouquinho. Deus se agrada desse sacrifício, viu? Deus se agrada. A Bíblia diz que Ele se agrada de sacrifícios espirituais. Em nome de Jesus. Hebreus fala isso. Deus se agrada. Quanto tempo faz que a gente não faz um sacrifício? Não é? Deus nos dá a oportunidade e a gente corta. Né? Então, meus irmãos, temos que demonstrar para nós mesmos e para todos que nós amamos a Deus. Temos que demonstrar isso. O amor é demonstrado com atitudes. Com atitudes. É visto o amor de cada membro. Eu fico assim, irmãos, quando eu fico olhando para a irmã Dilma, vou falar porque ela não está aqui. Eu fico assim, irmãos, admirado com a fé da irmã Dilma. Ela não está aqui porque ela está doente, está bem doente. Mas eu tenho a certeza que ela gostaria de estar aqui. Ela não gosta de falhar culto. Né, irmã Leonardo? Ela vem com aquela perna dela assim, ó. Esforço, sacrifício, sacrifício. Ela vem. Deus se agrada disso, irmãos. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. O nosso corpo, irmãos, tem que ser escravo do nosso espírito. Está doendo? Eu vou adorar o Senhor. Essa é a fé que agrada a Deus, irmãos. É isso que faz diferença. Não é levantar as mãos, gritar, rolar no chão, falar em línguas. Isso é show. Entendeu? Eu quero ver de fato, de verdade, diante de todas as pessoas, causar admiração. Não é? É isso, irmãos. É isso que Deus quer. Nós temos que nos destacar. Jesus disse, portanto, brilhe essa luz que há em vocês. E eles vejam, os homens vejam as vossas boas obras. É para todo mundo ver mesmo. Que eu amo Jesus. Que eu faço sacrifício por Ele. Não me interessa se está chovendo, se tem sol. Eu quero ter um encontro com Ele, eu quero estar lá, eu quero cumprir a escala, eu quero me dedicar mais. Eu sinto que eu estou fraco, eu preciso ajudar meu filho, minha filha. Tem tanta gente morrendo e eu estou morrendo junto. Eu não posso desistir, eu não posso parar. É isso, irmãos. Deus quer mais de nós. Ele não dá nada precioso sem que custe um pouquinho, um sacrifício. Aleluia. É assim, meus irmãos. Não pense que orando 15 minutos Deus vai abrir o céu e vai derramar um chão aqui, todo mundo vai voar. Não. Não vai ser assim, não. Deus, Ele sonda a intenção do coração. E Ele quer mais de nós. Ele quer mais de nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te de volta à prática das primeiras obras. Aí ele ameaça remover a igreja daquele lugar. Senão, removerei o candeeiro, caso não te arrependa. Entendeu, irmãos? Então é muito importante o arrependimento. Deus quer nos encher. Deus quer. E Ele tem esse poder para derramar sobre as nossas vidas. Eu quero esse poder. Vocês querem? Vocês desejam? Irmãos, olha só a nossa volta, nossos familiares, amigos, quantas pessoas estão aí sofrendo, desesperada, não é? E nós não temos condições de ajudar. Por quê? Porque estamos fracos. Nós precisamos estar fortes para ter uma palavra, para ter força para fazer uma oração, para fazer um telefonema, para fazer uma visita, fazer um convite, porque isso tudo é obra missionária. Vocês percebem? Nós não estamos fazendo a obra missionária, não é? E nós precisamos voltar para Deus e voltar de todo o nosso coração, meus irmãos. Eu não me empolgo, irmãos, com shows e coisa desse tipo, não. Com testemunhos. Tem gente que se empolga, meu Deus do céu. Corre quilômetro para ouvir testemunho.
para ver show. Eu não me empolgo com isso, irmãos. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a presença de Deus. Que as pessoas possam olhar para mim e ver Jesus em mim. Porque senão de nada adianta. Não é? As pessoas olhar para um crente, viram ele do avesso e não conseguem ver conversão na pessoa. O que adianta estar vindo na igreja? O que adianta cantar, levantar as mãos, carregar a Bíblia e não ler? Né? Tem que haver transformação. Nós temos que mostrar para as outras pessoas, e até mesmo para nós, para a nossa família, que nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, que Jesus mora em nós, que nós temos paz, nós temos equilíbrio, nós temos amor, nós temos domínio próprio, nós somos misericordiosos, temos compaixão. Isso, irmãos, que nós temos que mostrar o fruto do Espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos cure, que Deus nos liberte, que possamos então voltar e voltar hoje. Amém? Louvado seja Deus. Vocês percebem isso? Vocês são sensíveis ao Espírito Santo? O Espírito Santo cobra isso. Ele fala aos nossos ouvidos. Deus quer mais. Deus quer ver uma igreja pura, uma igreja cristalina, uma igreja verdadeira, uma igreja forte, saudável, uma igreja confiável, transformada, uma igreja que é sua testemunha. As pessoas olham lá de fora e vê a diferença. É isso que Deus quer, meus irmãos. Não se enganem. Tem igrejas por aí amarrotadas de gente, é verdade. A gente vai nessas igrejas grandes, tem gente quase saindo para fora, não é? Mas examina a vida deles um por um e vai colocando de lado. 80% está perdido, não está convertido, não nasceu de novo. As suas obras o denunciam. Suas obras, entendeu? Debatem contra ele. Então não adianta uma igreja cheia de pessoas não convertidas, não é? E a gente vê por aí pessoas sensíveis, não é? Pessoas que não aceitam isso, não aceitam aquilo. Se roubarem meu talento aqui, eu vou lá para outra igreja porque estão matando meu talento. Aquelas conversas de gente desviada, de gente que não nasceu de novo. Imagina se um crente cheio do Espírito Santo está preocupado com essas coisas, não é? Tudo que ele mais quer é servir a Deus, mostrar para os outros que ele ama Jesus e que ele nasceu de novo e nada para. Tem pessoas, irmãos, que são muito sensíveis, e essa sensibilidade nós temos que ter nos ouvidos para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus e estarmos preparados para enfrentar as dificuldades que se apresentam no nosso dia a dia. Então veja, esta igreja, irmãos, tinha tudo, mas o essencial mesmo ela não tinha, que era o amor por Deus acima de todas as coisas. Então, que valor tem isso diante de Deus, as nossas obras, não é? Só terá valor se nós amarmos a Deus. E amar a Deus o que é? Amar a Deus é obedecer. Amar a Deus é se sujeitar a Ele, não é? É isso que é amar a Deus, dar um bom testemunho, amar o próximo, cumprir com as nossas obrigações e procurar sempre estar na presença de Deus, servindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos voltar a Deus agora em arrependimento, vamos buscar a presença de Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.